Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos no meu canal. E você que não me conhece, está pela primeira vez nos assistindo, eu sou a Aiko e esse é o nosso canal Aiko e Rene. Sejam todos muito bem-vindos, amém? E pessoal, antes que tudo, já vá deixando seu joinha para estar me ajudando no canal, poder compartilhar com seus amigos, compartilhem e deixem seu comentário, amém? E pessoal, eu estava ali na minha cama agora há pouco, estava meditando na palavra do Senhor. Aí de repente eu vi o Senhor falando para que eu esteja dando esse testemunho. Eu não sei o motivo que o Senhor está me pedindo, mas eu quero compartilhar com todos uma experiência sobrenatural que eu teve. Já começou na minha infância. E hoje também eu estava lá na minha igreja, no culto, eu tive uma experiência com Deus. eh, Deus me mostrando, um homem de Deus veio visitar a igreja, e quando esse homem veio, antes de eu sair da minha casa, Deus já tinha falado para mim que ia. Alguém de Deus ia lá, naquele lugar. E quando eu cheguei lá, eu comecei a sentir muito forte a presença do Senhor. Eu comecei a sentir a unção de Deus. É um sinal que o Senhor me dá. Eu comecei a sentir isso. E aí, quando esse visitante, ele foi, o pastor deu uma oportunidade a ele, eu comecei a sentir muito forte a presença do Senhor. E eu comecei a entender que verdadeiramente quando Deus nos separa para o ministério profético, verdadeiramente é diferente. Deus mostra a unção que as pessoas ao nosso redor têm, principalmente aquele que é escolhido para uma missão. Porque para tudo isso precisamos escolhidos por Deus para essa missão. Amém? E o que eu quero compartilhar com todos começou lá na minha infância. Se vocês puderem assistir, tem vídeos que eu comentei, né? Que quando era criança eu teve uma queimadura de terceiro grau e queimou meus pés, né? Queimou meus pés, e como ficou muito feio meu pé, naquela época eu estava com 3 aninhos, mais ou menos. E eu precisei fazer um injerto, porque senão meu pé ia ficar muito feio. Ia ficar muito feio e precisava fazer esse injerto. Então, eu entrei, eu me lembro muito bem a cena. Eu acredito que Deus deixou tudo isso gravado na minha memória para que eu possa testemunhar um dia disso. E eu entrei na sala de cirurgia. Eu me lembro que eles colocaram anestesia para começar a cirurgia. Eles colocaram em mim. E eu vi tudo, eu vi os médicos, eu vi tudo se movimentando, e eu vi meu pai também. Era como se fosse, tinha uma janela de vidro e meu pai estava do outro lado. Mas hoje eu tenho esse entendimento que Deus estava me mostrando espiritualmente. Não é que eu vi, mas no momento que eu fui anestesiada, eu teve essa experiência sobrenatural. Eu não sei, as pessoas falam como AQM, né? Uma experiência pós-morte, né, que o pessoal fala, mas a experiência que eu teve é mais ou menos assim. Então, eu por medo, porque na verdade eu já estava anestesiada, e eu comecei a pular, eu comecei a bater meu pé, e eu não podia, porque eu estava com meus pés tudo machucado. De repente, eu vi toda aquela movimentação, eu vi os médicos se mexendo, e eu vi meu pai falando: parem, parem, deixa ela desse jeito mesmo. E aí, nesse momento, eu escutei o médico falando: não, mas o pé dela vai ficar muito feio se a gente não fazer essa cirurgia. Aí meu pai falou assim: não, ela já sofreu muito, porque na verdade eu sofri muito, né? Eu fiquei sem poder andar porque estava muito machucada. E aí então eles pararam a cirurgia nesse momento, e eu acabei voltando. Eu acabei voltando e me tiraram da sala de cirurgia. Eu me lembro muito bem essa imagem. E aí que aconteceu, depois, eu já, logicamente, adulta, né? Eu tive meu primeiro filho e eu precisei fazer uma cesariana.
porque não dava para mim ter normal. Os pessoal, como eu sou de pequena estatura, os médicos falaram que o bebê estava muito grande e que não era perigoso eu ter normal. Então decidimos fazer cesárea, né? O médico decidiu. E eu me lembro, estava na sala de cirurgia, eles colocaram a anestesia, só que eles colocaram só metade anestesia. Só que eu me lembro de tudo, e eu senti muita dor, eu podia mexer meus pés, eu podia sentir tudo. Foi uma dor assim, terrível. Terrível. A única coisa que eu me lembro é que eu pedi assim para Deus para que meu filho nasça e se ele quisesse me levar embora, que ele me levasse. E eu me lembro muito bem que acho que o momento que eu não sei se eu cheguei a desmaiar, só que eu me lembro que essa enfermeira via e batia meu rosto e eu via meu coração assim como se fosse que o barulho assim que ele estava parado, né? E eu via essa enfermeira assim, todo mundo ao meu redor, todo mundo apavorado. E eu sei que demorou muito, eu senti muita dor, muito, eu gritava e meus pais e meu esposo, todo mundo ficou preocupado porque dava para ouvir, né? Meus gritos no corredor e todo mundo, mas como assim? Se ela está com anestesia, porque ela está gritando, porque ela está chorando. Eu sei que foi uma experiência assim muito dolorosa. E tanto que aí eu decidi não ter mais filhos, por essa experiência traumática que eu teve. Mas aí Deus quis, eu engravidei do meu segundo filho, o Lucas, e aconteceu a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa, Deus me deu uma experiência, Deus me mostrou em sonho que eu ia estar passando muito mal também. E só que eu já, na verdade, me preparei psicologicamente. Para tudo isso, me preparei. Na hora que começou a anestesia, começou a doer também. Só que foi uma coisa assim bem diferente, como se fosse assim que meu segundo filho foi meu primeiro filho, porque eu não teve essa experiência assim com o filho mais velho, né? Porque como doía muito, eu cheguei, na verdade, a conhecer meu filho depois de 2 dias, se não me engano, né? Eu cheguei a conhecer meu filho mais velho. Só que com meu filho mais o caçula foi diferente, porque como eu falei, eu me preparei emocionalmente para tudo isso. Aí nasceu meu filho, tudo, e assim como o Senhor me mostrou, tinha me mostrado em sonho, aconteceu comigo. Depois eu acredito que deu meia hora, eu comecei a passar mal, me levaram já no quarto e eu comecei a passar mal, me dava muita tontura, eu fiquei com muito enjoo e aí as enfermeiras perceberam que eu estava passando mal e chamaram o médico. E no momento o médico veio correndo e com as enfermeiras e o médico falou assim, ela está tendo uma hemorragia interna, a gente vai ter que abrir de novo. E quando eu vi isso, nossa, eu fiquei desesperada, porque eu escutei o médico também falando: é a primeira vez que acontece isso aqui, nunca aconteceu. A gente vai ter que abrir, a gente vai tentar tirar por baixo mesmo, e se não der, a gente vai ter que abrir de novo, né? Porque estava sangrando por dentro. E nesse momento, meu esposo já estava junto comigo na sala e mandou sair meu esposo, a minha irmã também estava junto, não explicou para meu esposo que mandou sair, falou que era emergência e ficaram 3 enfermeiras em cima de mim, empurrando, assim, podendo se tirar tudo aquela sangue, né, que estava sangrando por dentro. Aí depois eles conseguiram controlar a hemorragia. Eles conseguiram e eu fiquei melhor. Mas como eu falei, assim como o Senhor tinha me mostrado o sonho, assim aconteceu. Aí, depois disso, eu comecei a ter várias experiências. Eu tive essa experiência de eu saindo do meu corpo. Eu teve assim, a visão que eu teve como se fosse um derrame cerebral e eu vi meu corpo saindo e eu vi os médicos, todo mundo, né? E eu falava, mas eu estou aqui, ainda estou viva. E eu vi o médico falando, não, ela já se foi. Ela já morreu. Eu falei, não, mas eu estou viva, estou aqui. Eu via tudo assim ao meu redor e eu fiquei desesperada porque eu estava vendo meu corpo, eu estava vendo tudo que estava acontecendo. Então, quando eu acordei, eu tive entendimento que eu teve essa experiência sobrenatural, eu tive essa experiência
Aí eu fui deixando, mas assim, nunca me importei com isso, só ficou na minha lembrança todas essas experiências. E aí, quando eu precisei fazer vários tipos de tratamento, eu comecei a ficar ruim do estômago e tiveram que fazer câmera no estômago. Eu fiz também uma coloneloscopia, só que eu precisei, para fazer essa coloneloscopia, me deram uma anestesia geral. Tomei uma anestesia geral, mas no momento que estava acontecendo o exame, eu vi tudo. Eu sentia, eu podia ver tudo, eu gritava, e ninguém me ouvia, eu mexia tudo. Bom, na minha cabeça, eu estava gritando, eu estava sentindo tudo, mas não é que eu estava acordada, eu estava vendo aquilo lá. Deus me deu uma experiência, mesmo estando anestesiada, é como se fosse que a minha alma saiu do meu corpo e estava vendo tudo ali. E aí terminou tudo, a colonoscopia, tudo. E aí eu olhei assim para todo mundo e todo mundo estava quieto. Eu falei assim, mas como que ninguém percebeu o barulho? Porque eu fiz um escândalo. Como ninguém percebeu tudo que aconteceu? Mas na verdade para eles foi tudo normal, porque eu estava dormindo, né? Só eu que teve a experiência de sair do meu corpo nesse momento. Aí uns meses atrás, eu tive um entendimento, eu estava um dia orando para Deus e aí Deus falou assim comigo: Você entendeu o que aconteceu com você em todo esse tempo? Que experiência você teve? Aí eu falei assim para Deus: não, como assim, Deus? Não está entendendo. Aí o Senhor falou assim para mim: Você teve a experiência de você sair do seu corpo, você ver o que está acontecendo. Não é que a anestesia não pega em mim, porque eu pensei assim, a anestesia não pega em mim, mas não é que a anestesia, era a experiência que Deus me dava, de eu sair do meu corpo e ver tudo que está acontecendo, enquanto eu tinha cirurgia, enquanto eu estava fazendo alguns exames, eu via tudo. Então Deus falou comigo, essa experiência, que muitas pessoas também têm essa experiência, e Deus permite. E eu fiquei maravilhada, eu pude entender que se existe o sobrenatural. Muitos não acreditam, mas se existe o sobrenatural e eu quis vir compartilhar isso com vocês, como eu falei, não sei qual o motivo de Deus. Falar para mim, estar compartilhando isso com todos vocês. Como eu falei, eu estava deitada na minha cama, mas o Senhor falou: quero que você compartilhe isso. E eu estou compartilhando isso, e como falei, hoje, né? Aconteceu isso comigo, eu estava lá no culto, eu senti muito forte a presença do Senhor e Deus falou para mim que Deus, ele me mostra quando é um homem e uma mulher de Deus, Deus me dá esse sinal, dá um som que Deus coloca em um homem e uma mulher de Deus. Então são coisas assim tremendas, né, sobrenatural, que dá a impressão assim que a gente está ficando doida, mas não é, gente, não é. É o sobrenatural que Deus mostra para seus filhos. Eu acredito que pelo propósito que Deus tem na minha vida, a missão que Deus me deu, é, esse ministério, que é o ministério profético, a experiência que Deus me dá, que sim, existe o sobrenatural. E uma coisa que eu sempre compartilho com vocês, que eu sinto essa unção de Deus. E eu sei que quando eu não sinto essa unção de Deus, eu sei que algo está errado na minha vida, algo Deus não está se alegrando. É por isso que muitas vezes eu me entristeço, porque eu estou acostumada, como eu falei, desde criança, eu tenho essas experiências com Deus, e eu posso entender muito bem que quando Moisés fala, se a tua presença não estiver comigo, eu não quero nada. Então hoje eu sou essa pessoa, que eu falo para Deus, se a tua unção, a tua presença não estiver comigo, o resto não me interessa, porque eu aprendi a conviver com essa unção.
que o Senhor tem me permitido eu ter essa experiência com o Senhor. E eu quis compartilhar com todos, para que você que muitas vezes tem dúvida se realmente existe um Deus, se existe o inimigo das nossas almas, gente, existe. Você que não acredita, você que de repente não é cristão e você está sempre me acompanhando, acredite, existe o sobrenatural e Deus nos dá essa experiência para nos mostrar que verdadeiramente Deus está no comando de tudo e que nada sai do comando de Deus. Como eu falei, em todas essas cirurgias que eu estava, eu pensei que ia morrer. Eu pensei que eu ia morrer. Mas quando eu voltei e quando eu tive esse entendimento, eu pude entender que sim, que verdadeiramente o Senhor ele está no controle de todas essas coisas. Por isso, povo de Deus, nós precisamos descansar em Deus. Amém? E antes de estar encerrando, eu quero compartilhar com todos que se encontra lá no livro de Jó, no capítulo 42, versículo 5. Amém? E assim diz a palavra do Senhor. Com ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Olha, gente, isso aí é a experiência com Deus, porque muitas vezes a gente ouve de Deus, mas quando a gente tem essa experiência com Deus, quando nós mesmos temos essa experiência, a gente verdadeiramente vê o sobrenatural. E isso é tremendo, gente. Isso é tremendo. E eu compartilho com todos, porque é uma experiência sobrenatural que o Senhor tem permitido eu estar tendo. Eu acredito, como falei para todos, pelo propósito que o Senhor tem na minha vida, por esse ministério profético, para que eu possa testemunhar do Senhor, que verdadeiramente o céu existe, o inferno também existe, e tudo e em tudo Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Amados, muito obrigado por estar me acompanhando até o final. Eh, eu quis compartilhar mesmo isso porque foi o Senhor que me tocou para que eu possa estar partilhando com todo essas experiências sobrenaturais. Amém? Que você possa a cada dia estar buscando a Deus e não estar desistindo, porque estamos vivendo em dias difíceis e nós temos que a cada dia nos apegar à palavra do Senhor e acreditar que verdadeiramente o Senhor está no controle de tudo. Amém? Muito obrigado por tudo sempre. Poder compartilhar com seus amigos, compartilhem, gente. E em todo tempo, vamos estar sempre nos posicionando, estar sempre buscando o Senhor em todo tempo. Amém? Deus abençoe a todos e a gente se encontra no próximo vídeo. Amém? Tchauzinho.